Glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, uma palavra muito conhecida, uma das parábolas de Jesus, mais conhecida, parábola do filho pródigo. Algumas palavras Deus te dá e você não compreende o porquê, né? Mas sempre tem um motivo, sempre tem um porquê, né? Glória a Deus. Você olha e fala, Senhor, né? Não é um culto evangelístico, não é onde tem pessoas, né? Que não aceitaram a Jesus, que não estão na presença de Deus. Mas, irmãos, Deus tem as suas multiformes maneiras de falar, né? E hoje não será diferente. Então, abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11. Glória a Deus. Pode ser normal mesmo. Glória a Deus. Gostaria que você curvasse a cabeça. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor sabe da nossa necessidade. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha tocar, Pai, em cada coração, começando por mim, Pai. Ó Deus, porque a palavra, Senhor, corta primeiro aqui em cima, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, eu coloco, Pai, a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Fala conosco, Pai. Deus, confronta, Pai, com o nosso eu nessa noite. Traz ao nosso coração esperança, Pai. Traz conforto, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é uma espada de dois gumes, Pai. E nós cremos que ela faz a obra dentro da nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, Pai. A Tua palavra é poderosa, Pai. Deus, que eu pregue somente, Pai, aquilo que o Senhor me der, Pai. E nada mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Parábola do filho pródigo. Hoje nós vamos meditar numa das parábolas mais conhecidas da Bíblia, mas que continua até hoje falando profundamente ao nosso coração. E eu gostaria muito da sua atenção. A sua atenção hoje é muito importante para você compreender a profundidade daquilo que Deus quer tratar conosco nessa noite, falar com cada um de nós nessa noite. E eu quero convidar você a ouvir esse texto como se fosse a primeira vez. Não é apenas uma história sobre um filho que se perdeu, é sobre um coração de um pai que simboliza Deus. É sobre o nosso coração. E o texto também vai falar sobre uma possibilidade real de uma volta para casa. A parábola que Jesus conta aqui fala justamente de um processo difícil, de um processo doloroso. Fala de um filho que diz, eu quero viver do meu jeito. Um pai que ama, mas ele permite a escolha do seu filho que queria viver do seu jeito. Esse texto também revela para nós o fundo do poço e mostra para nós como o coração do homem é enganoso. O texto também fala sobre arrependimento, sobre retorno, sobre abraço. E o texto termina falando sobre restauração. E eu tenho certeza que é isso que Deus vai fazer aqui em nosso meio nessa noite. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Aleluias! O texto também fala, irmãos, sobre o outro filho, filho mais velho, que nunca saiu de casa. Mas esse filho mais velho, ele nunca entendeu o coração do pai.
Ele estava ali, mas ele não estava, ele não compreendia. E essa história, irmãos, é atual, porque descreve para nós entendermos como funciona o nosso coração. Alguns se afastam de Deus pela rebeldia, outros se afastam muitas vezes pela frieza espiritual. Vamos ficando frio, e quando nós tornamos em si, nós já estamos afastados de Deus. E muitos por rebeldia se rebelam contra Deus. Um dia eu ouvi um rapaz falando, olha, não quero mais saber, né? Deus podia ter feito isso, Deus não fez, Deus não interviu. Então a partir de hoje, eu não sou mais dizimista da igreja, eu não ajudo nada. Mas tem também outro grupo de pessoas que continuam na casa de Deus, mas o coração está longe. Então, irmãos, mais do que nós compreendemos o significado dessa parábola hoje, eu convido você a caminhar por dentro dela, a fazer um tour dentro do tempo. Eu, quando estudo a palavra, eu procuro mais profundamente ir ao tempo, regressar lá atrás, no que aconteceu. E é gostoso estudar dessa maneira. Então eu convido você, quando a exposição estiver ocorrendo, quando cada texto for lido, você leva os seus pensamentos lá naquele tempo. Deixe que a palavra examine o seu momento atual, o momento que você está vivendo. A palavra do Senhor vai fazer esse exame conosco nessa noite. Então, à medida que a palavra for avançando, eu e você, nós vamos fazendo um diagnóstico do nosso coração. E nós fazemos a seguinte pergunta: quem sou eu nessa história? Onde eu estou nessa história? Combinado, irmãos? Glória a Deus. Nós podemos ser aquele que está longe, ou podemos ser aquele que está fisicamente dentro da casa, mais distante da alegria. Ou tem também o outro papel aqui, o papel daquele que está lá dentro, está perseverando, está orando e não desiste, né? Tem irmãos que está há muitos anos orando e não desiste de orar por alguém, para que essa pessoa volte para a casa do Pai. Tem pessoas que oram 15 anos, 20 anos, 30 anos pelo seu marido, pelos seus filhos, está ali perseverando. Esse pai, a história vai dizer que ele não desistiu, ele estava ali esperando, ele sabia que o filho um dia voltaria. E ontem eu estava contando um pedaço do que aconteceu na minha vida, né, no tempo que eu saí de casa. Os irmãos lembram? A igreja estava em oração, né? Acho que era um ano inteiro de oração, não lembro. E eu estava decidido em ir embora, né? Só que eu não tinha coragem de falar para o meu pai, né? O medo não deixava. A gente tinha um medo, um respeito com meu pai, né? Então eu combinei com a minha irmã, né? Falei, essa noite eu vou sair e eu vou embora, né? Vou embora de casa, vou morar em Ubatuba, já arrumei um trabalho lá, já tenho onde morar e tal. E eu fui, irmãos, né? Esse negócio não está nem aqui no meu script, então eu sou igual o Newton, né? Tem que tomar cuidado para não ir muito longe e esquecer onde ir. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fui, né? Lembrei.
Mas o meu pai não deixou de orar. Ele sabia que um dia eu voltaria, né? Porque as orações, irmãos, as orações é coisa maravilhosa. Por isso que a gente fala, nunca devemos desistir de orar. Pergunta para a irmã Maria Paixão se ela desiste de orar pelo Toninho. Pergunta para a irmã Helenil se ela desiste de orar pelo Edmilson, pela Emily. Não podemos desistir. Porque um dia, irmãos, acontece. E muitas vezes é o dia que a gente menos espera. Deus faz uma obra, faz um reboliço. Às vezes a gente não entende a maneira, né? Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Então, o meu pai foi uma dessas pessoas que não desistiu de mim. E eu me lembro quando eu voltei para a casa da minha irmã, né? A Kel, que era ali minha cúmplice, né? Com medo, né? Eu falei, será que o pai vai me receber de novo, né? Porque eu lembro que quando eu fui embora, eu nem liguei para o meu pai, eu fiquei muito tempo sem ligar, né? Sem falar com ele, porque eu já sabia o que ele ia falar, então falei, não vou falar nada, né? Falei, Kel, você fala aí e tal. E quando eu voltei, irmãos, né? Voltei sem nada, né? E fiquei na casa da minha irmã, né? Eu falei para ela, Kel, fala para o pai se eu poderia voltar de novo, mas não fala que eu estou aqui, né? Aí fala para ele que sábado eu vou voltar, né? E chegou o sábado, né? Naquela tensão terrível. E o que meu pai fez? Um churrascão. Meu pai fez um baita churrascão, irmão, uma festa maravilhosa, né? Foi tudo ao contrário do que eu imaginava, né? Então, irmãos, e eu estudando esse texto hoje, lembrando disso, né? O meu pai, ele continuou esperando, né? As orações me alcançou. Eu tentei fugir para fora do Brasil, né? Queria morar fora, não deu nada certo. Voltei, né? Porque Deus tinha uma obra. E não tem jeito, irmãos, né? Ninguém escapa das mãos de Deus. Se Deus falou, há de se cumprir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, o meu desejo nessa noite é que esse texto não seja apenas um sermão para nós ouvirmos, mas uma palavra que o Espírito Santo use para apontar o caminho e convidar cada um de nós a voltar de coração aberto para a casa do Pai. Aleluias. Em primeiro lugar, nós vemos o pedido no verso 11 e o verso 12. Vamos ler esse aqui? Um pedido que revela o coração deste homem. Verso 11 e 12, eu vou pedir para os irmãos ler. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Glória a Deus. Então, irmãos, na cultura da época, pedir a herança, né, irmãos, o pai vivo era algo assim, extremamente ofensivo, né? Era quase como dizer assim, ó, pai, para mim, você está morto, né? Eu não quero o Senhor, eu só quero o seu dinheiro. Era mais ou menos isso, né? E esse, irmãos, é o retrato de um coração que deseja os recursos do Pai, mas que não quer a presença do Pai. Espiritualmente, irmãos, é o retrato de muitas pessoas diante de Deus. Nós queremos uma vida boa, mas não queremos que Deus governe esta vida boa.
Queremos muitas vezes os dons, os talentos, a saúde, as oportunidades, o dinheiro, a prosperidade, mas não queremos prestar contas àquele que nos doa tudo isso. Muitas vezes nós queremos bênção de Deus, mas não queremos obedecer, não queremos fazer um sacrifício. E o texto diz, irmãos, que ele repartiu por eles a fazenda. Irmãos, Deus não força ninguém a ficar na sua presença. Diga comigo isso. Deus não me força a ficar na sua presença. Então o que Deus faz? Ele orienta, Ele avisa, Ele incomoda, Ele corrige, mas Ele respeita a nossa decisão. Eu tenho certeza que esse pai, nesta parábola, ele simplesmente não entregou, vai, toma tudo aí que você quer. Eu tenho certeza que talvez na vida real, se acontecesse isso, o pai primeiro, ele ia falar, filho, esse caminho não é bom, filho. Filho, essa decisão é perigosa. Filho, eu preciso corrigir você, você está indo para um caminho errado. Mas no final, ia prevalecer a decisão do filho. Muitas vezes, irmãos, a disciplina mais dura de Deus, sabe o que é? É simplesmente nos deixar ir. Porque lá na frente a gente vai sentir o peso da nossa decisão errada. Então, muitas vezes, Deus se cala e nos deixa ir. E talvez, irmãos, alguém está nos assistindo, ou alguém entre nós, esteja aqui exatamente nessa fase. Você insistiu em um caminho, Deus falou, usou pessoas, a palavra falou, mas quis ir. Por vontade própria se afastou do Pai, saindo da sua casa, ou como o texto diz, se afastou dentro da sua casa. Então, irmãos, Deus não nos impede, Ele respeita o nosso desejo, a nossa decisão. E hoje, diante das ruínas da nossa vida espiritual, a nossa alma se questiona. Nós vemos os salmos, tantos questionamentos que o salmista faz para a sua alma. E muitas vezes, quando nós chegamos a esse ponto, em momentos que muitas vezes estamos sozinhos, nós falamos, onde foi que eu errei para chegar a esse ponto? Irmãos, e a resposta está batendo na nossa porta, porque tudo começa com uma decisão pequena, que parece inofensiva, que parece que não vai dar em nada. Muitas vezes começa com o nosso orgulho, falando mais alto, deixa comigo, eu sei o que eu quero, eu não preciso de conselhos, não preciso de oração para decidir sobre isso. E aí o que nós fazemos? Nós decidimos. Aí o verso 13 vai dizer o quê? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Terra distante. Aqui não é só a geografia, irmãos, né? É também a condição espiritual. Ele está o quê? Longe de casa. Ele está longe da presença. Ele está longe de ouvir a voz do seu Pai. Muitas
muita gente hoje está exatamente assim, continua com o nome de crente. O que você é? Eu sou evangélico. Continua com a Bíblia lá em casa, mas o coração está em terra distante. E o texto diz que ele desperdiçou tudo. O pecado, irmãos, é isso. O pecado é desperdício. O pecado é um desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de dinheiro, desperdício de pureza, de oportunidades, desperdício de relacionamentos. Quantas pessoas Deus levantou com potencial, muitas vezes um potencial para servir, um potencial para tantas coisas, e hoje essas pessoas estão gastando isso em coisas vazias. Tem pessoas que têm dom de ajudar casal, tem pessoas que têm dom de fazer uma ação social, tem tantos e tantos dons, mas essa pessoa está usando o seu tempo, a sua vida, em coisas vazias, em vícios, em brigas, em vaidades que não levam a lugar algum. E Deus nos escolheu para ser útil. Deus não nos escolheu para desperdiçarmos as nossas vidas, irmãos, com coisas fúteis, com futilidades. A maior guerra do mundo hoje, eu estava dizendo isso hoje, que a maior guerra hoje é pela nossa atenção, não é assim? Os algoritmos, é uma briga, a Meta, o Google, as IAs, as mídias nos cercam, e eles moldam o nosso gosto, eles moldam a nossa vida, para nos prender, para nos acorrentar aquilo ali. E muitas vezes nós ficamos sorrindo, vendo um vídeo, e ali, irmãos, é uma estratégia do demônio maligna para nos prender ali, para depois da gente terminar aquilo ali, dar uma tristeza terrível, uma sensação de perda de tempo. Meu Deus, eu perdi 1 hora, perdi 2 horas, perdi 3 horas, eu poderia estar fazendo isso, e eu fiquei aqui preso a isso, porque nós começamos a ver algo, e o algoritmo vai, olha, ele gosta disso, ela gosta disso, então vou pôr o próximo, e é um negócio, irmãos, infinito, que nos prende diariamente. Isso, irmãos, está cada vez mais grave no nosso dia a dia, e isso tem sido uma batalha na nossa mente todos os dias. E Deus nos deu poder para vencer essas insignificâncias. Não se dê por vencido, Deus te deu poder para vencer. Você tem autoridade dada por Deus para vencer. Aleluias. Porque o plano, irmãos, é roubar o nosso tempo. Como eu disse, eles querem a nossa atenção. O tempo todo, eles querem a nossa atenção, até que vire um ciclo vicioso, e a nossa vida vira uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida, aleluia, alimentada por futilidades, e essas futilidades vai alimentando as nossas ansiedades, e quando vamos ver, irmãos, estamos no fundo do poço. Aleluias. Mas Deus nos chamou porque Ele vê em nós um verdadeiro valor. Ele sabe que nós podemos quebrar as correntes dessa distração. Ele sabe que nós podemos superar isso, nos levantar da cinza. Porque a minha força não vem de mim, a sua força não vem de você. Porque se fosse pela nossa força, todos nós estaríamos perdidos. Mas a nossa força vem
de Deus. Então, irmãos, o texto continua no verso 14. Eu gostaria que os irmãos lessem. Verso 14. Porque um dia a festa acaba, um dia o dinheiro acaba, os amigos de interesse somem, aquela liberdade que parecia algo tão atraente, ela vira uma prisão, ela vira algo terrível, vira vergonha, vira desprezo. E talvez esse jovem voltou para sua casa cheio de traumas, a serem tratados por tudo que ele passou, por toda a humilhação. No linguajar nosso, ele era um playboyzinho, era filho de papai. Era aquele que sentava à mesa, os empregados iam lá, colocavam o prato, terminava, tirava os pratos. Ele tinha tudo. Mas um dia, irmãos, acabou, cessou. E a liberdade que ele queria tanto, tornou para ele uma prisão. Aquele filho, ele desce ao ponto mais baixo da sua época, apacentar os porcos. E o pior não é isso, não era só apacentar. A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas, as comidas dos porcos. Aleluias. É como se Jesus estivesse dizendo, ele chegou no nível mais baixo que você poderia imaginar. E talvez, irmãos, algum de nós sinta assim. Você nunca pensou que chegaria tão longe, tão baixo assim? Nunca imaginou que faria certas coisas, que se envolveria com certas pessoas, que aceitaria muitas vezes certos ambientes. Mas pouco a pouco foi descendo. E hoje olha para si mesmo e mal se reconhece. Você olha no espelho, né? Nós temos também não só o espelho físico que nós enxergamos a nós mesmos, mas tem também o espelho espiritual. Muitas vezes nós olhamos para o espelho espiritual, e muitas vezes nós se perguntamos, quem sou eu? Por que eu sou assim? Como eu cheguei a esse estado? Mas reparem numa coisa, irmãos, essa crise não era o fim da história deste homem, e não é o fim da nossa história. É justamente no fundo do poço que Deus começa uma nova etapa. Eu precisei chegar no fundo do poço para Deus me trazer de volta. Porque se ainda eu tivesse dinheiro, ainda tivesse tudo que eu tinha naquela época, eu não voltaria. Eu não voltaria, tenho certeza disso. Mas é lá no fundo do poço que muitas vezes Deus conversa conosco. Foi assim, irmãos, com muitos homens, cavernas, desertos, aleluias. O fundo do poço nos faz clamar por misericórdia. É muito difícil você clamar por misericórdia, irmãos, se a sua conta está bem, se você tem tudo na geladeira, se está tudo bem dentro de casa. É muito difícil você dobrar o joelho e falar, Senhor, eu preciso do Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Aleluias. E foi lá no fundo do poço que aquele jovem, ele entendeu o valor das coisas, ele entendeu o valor da casa do Pai. Foi ali no fundo do poço que a Bíblia diz que fez aquele jovem cair em si, virar uma chave e acordar para a realidade. Como diz hoje, na linguagem de hoje, foi ali no fundo do poço que ele teve um código. E esse código
mudou a vida dele. Quando caímos em si, é o começo, irmãos, do arrependimento. O verso 17, vamos ver o que fala o verso 17? Todos juntos? Caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si, né? É como acordar de um sonho. Isso acontece direto, né? Às vezes eu estou dormindo e eu acordo com um grito terrível, né? Eu estou sonhando às vezes, mas o grito é do do meu filho Vinícius, né? Que ele acorda gritando, né? E pum, eu acordo e onde estou, para onde vou, às vezes é assim, né? Então, quando ele estava no fundo do poço, ele caiu em si, ele acordou daquela amnésia, daquela coisa que ele estava, daquele estado terrível. Ele estava ali, irmãos, anestesiado pelos pecados. Ele estava anestesiado pelas escolhas, pelos prazeres, pela ilusão. E de repente ali, quando ele está ali naquele estado, que ele já não tem mais nada, que ele trabalha para comer, trabalha por um prato de comida. É nesse momento, de repente, que a ficha dele cai. O que eu estou fazendo da minha vida? Como foi que eu cheguei nessa miséria de vida? Como foi que eu cheguei a este ponto? Então ele olhou, irmãos, ao seu redor, e ele começou a ver porcos, começou a ver lavagem, começou a enojar daquilo ali, e falou: poxa, eu tinha manjar na casa do meu pai, o faxineiro da casa do meu pai comia muito melhor, o empregado do meu pai comia do bom e do melhor. Então ele caiu em si, aleluias, e naquele momento nasceu no coração daquele jovem algo que agrada a Deus, o arrependimento sincero. E o que é o arrependimento sincero, irmãos? É quando a pessoa para de se enganar, é quando nós paramos de colocar a culpa nos outros e diante de Deus nós assumimos a nossa culpa. Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz escolhas erradas, eu olhei o que não devia, eu me viciei nesse pecado, eu transgredi as suas leis. Foi eu, Senhor. Muitas vezes a gente quer se arrepender transferindo as responsabilidades. O Senhor sabe que eu errei aqui, mas aquele ali também me ajudou a errar. Ah, se não fosse ele, eu não estaria nesse caminho aqui. E o arrependimento sincero, irmãos, é aquela oração, eu não lembro agora, não sei se foi Josué, não, acho que não foi Josué. Quando ele ora, Neemias, que ele fala assim: nós pecamos. Neemias ou Esdras? Neemias, né? Nós pecamos diante do Senhor. Nós pecamos diante do Senhor. Eu costumo sempre pregar no plural. Eu sempre falo isso para o Felipe, para o evangelista Felipe. Eu enxergo a minha miséria, eu enxergo que eu não sou melhor do que A e B. Então sempre quando eu estou pregando, esse é um negócio que eu tenho, sempre quando eu estou preparando meus estudos, eu não consigo muitas vezes falar: você precisa, né? Eu falo: nós precisamos, nós necessitamos disso. Aleluias. O verdadeiro arrependimento, irmãos, não é terceirizar, é falar: Senhor, é eu, Pai, eu errei, a mensagem está sendo pregada, o meu pensamento tem que estar assim, ó, Senhor, é para mim, não é para quem está ali, para lá, é para mim essa palavra.
Ainda que a minha carne queira transferir para A e B, não, Senhor, eu sei que o Senhor está falando para mim, é comigo. Eu preciso, Senhor, desse arrependimento verdadeiro. E não para por aí o arrependimento sincero que Deus quer de cada um de nós, preste atenção nisso. O arrependimento sincero, ele deve vir acompanhado de ações, de atitudes e de mudanças. Porque eu posso ouvir a palavra do Senhor nessa noite e falar: Senhor, eu recebo, eu vou mudar. Eu durmo, amanhã eu faço tudo de novo. Terça-feira eu faço tudo de novo. Quarta eu faço tudo de novo. Quinta, sexta, sábado. Aí domingo eu digo: Senhor, eu vou mudar. Aí na segunda, aquele ciclo se repete. O arrependimento sincero, irmãos, é acompanhado de ação. Um tempo atrás, eu e minha esposa percebemos que o Instagram estava tomando muito nosso tempo. Estava tomando conta da nossa vida. Estava nos tirando o nosso tempo precioso. E nós conversamos, falando: amor, está errado isso. Precisamos melhorar urgente. Não podemos ser escravo. Vamos mostrar para o Instagram quem é que manda? E eu e ela fomos lá, desinstalamos, estamos até hoje. Já tem alguns meses, e eu não sinto falta nenhuma, porque Deus nos deu o domínio. Seja qual for aquilo que você está precisando nessa noite, Deus não está aqui para julgar A ou B. Deus está aqui nessa noite para dizer para você: eu te dou o domínio, eu te dou autoridade sobre isso. Aleluias. Casamentos, irmãos, estão sendo desfeitos, relacionamentos têm esfriado. Tem casas que não têm mais conversa, tem lares que não têm mais diálogo, por causa das mídias sociais. E o amor tem cada vez mais se esfriado. Então Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu te dou o domínio próprio, eu te dou força, eu te dou autoridade para você vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, 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 aleluias. Então, lembre sempre disso. O arrependimento, ele tem que vir acompanhado com ação, senão não é arrependimento sincero, senão é emoção. É a emoção do momento. Estou ouvindo a palavra, eu fiquei emotivo, eu falei que ia mudar, mas dentro de mim há algo ainda lá dentro. E Deus está te dando autoridade nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vença os pensamentos malignos da sua mente, aquilo que está prendendo a sua mente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, há uma guerra na nossa mente. Uma guerra terrível, irmãos. O pior inimigo nosso é nós mesmos, é o nosso eu. É uma batalha constante contra nós mesmos. E se você crê nessa palavra, Deus está te dando autoridade nessa noite. Não deixe isso para o irmão do lado ou o irmão da frente. Isso é para você. Isso é para mim. A autoridade está nas nossas mãos, em nome daquele que já venceu por nós. Não é no meu nome, é em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Vamos ver o que esse jovem fez no verso 18 e 19. Não. Verso 18 e 19. Está no 17, filho. Glória a Jesus. Vamos lá? Levantar-me-ei.
Glória a Deus. Então, irmãos, ele não só sente tristeza, ele toma uma decisão: levantar-me-ei e ação, atitude. Ele não fica apenas se lamentando, ele se move em direção da sua casa, do seu pai. Hoje Deus está chamando pessoas não apenas para sentir culpa. Eu sou culpado, eu sou assim, o Senhor sabe que eu sou assim. Não! Deus está te chamando para você tomar decisões nessa noite. Deus nos chama nessa noite para tomar decisões. Aleluias, aleluias, aleluias. Porque, irmãos, a culpa por si só, ela não transforma nada. O que transforma é o arrependimento que te leva a levantar, a sair e ir para a presença do Pai. Quantos estão entendendo? Amém. Talvez para você esse levantar-me-ei seja muitas vezes confessar um pecado, seja romper um relacionamento que te afasta de Deus, seja buscar ajuda para um vício, ou voltar a viver em comunhão com a igreja, com a palavra, com a oração. Irmãos, Deus espera de nós hoje uma decisão, uma atitude. Deus espera de nós uma ação, porque Ele, como nosso Pai, está nos esperando para trazer à nossa vida restauração. E o verso 20, vamos correr? Verso 20. Vamos lá no templo lá? Vamos acompanhar esse dia? Esse jovem, ele vem todo sujo, ensaiando um discurso na cabeça. Eu vou falar assim, assim, assim. Eu vou me humilhar. Ele com certeza estava envergonhado, porque estava sujo, com medo de ser rejeitado, como eu estava. Muitas coisas passavam na cabeça daquele moço, muitos medos, muitos serás. Será que quando eu chegar lá, será que meu pai, será isso, será aquilo? Então ele volta para sua casa cheia de perguntas, cheio de medos, mas o texto diz, irmãos, quem viu primeiro aqui, o texto está falando, quem viu? Quem viu primeiro? O pai ou o filho? Pai. O texto diz que o pai ouviu ainda quando estava longe. Isso quer dizer que o pai estava olhando. O pai, ele estava esperando. O pai, ele estava observando aquele caminho. Um dia ele vai voltar. Um dia vai acontecer, um dia o meu esposo vai voltar, um dia vai acontecer isso, um dia eu tenho certeza que isso vai acontecer. E mais ainda, o pai se moveu de íntima compaixão, e o que o pai fez? Correu. Naquela cultura, irmãos, um homem mais velho não corria, era uma coisa humilhante. Mas Jesus, ele fez questão de mostrar esse pai correndo. Jesus, quando ele faz esta parábola, ele mostra a figura de um pai correndo. Deus corre ao encontro de um pecador arrependido. Irmãos, quando nós nos arrependemos, quando nós agimos, Deus vem ao nosso encontro. O filho, ele chega sujo, cheirando a porco, destruído, cheio de trauma, cheio de medo. E o que esse pai faz? Depois que ele corre, ele faz o quê? Ele e mais o quê? Beija. Irmãos, Deus não está esperando você ficar limpo, eu ficar limpo de um vício, de um pecado.
Deus não está esperando eu e você se limpar primeiro para depois nos aceitar. Ele nos recebe na condição que nós estamos. E a partir do abraço, Ele começa a trazer a restauração. E o verso 21 vai dizer, quando ele abraça, ele beija, o discurso já estava preparado no coração daquele jovem. Então o que ele disse? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí. Mas ele mal começou, né? E logo ele foi interrompido pelo pai. O pai entende que o filho estava arrependido, né? E agora era o início da restauração. O pai olhou para o filho e é verdadeiro, é sincero. Ele tomou atitude, ele veio até mim. E agora, o filho não consegue nem terminar talvez o seu discurso era longo. Aí o pai faz o quê? Ele dá ordem claras aos seus empregados. No verso 22, vamos ler o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Foi exatamente o que aconteceu comigo. O meu pai, por ser uma pessoa dura, uma pessoa, né, que corrigia a nós, os filhos, ele poderia muito bem, no dia que eu voltei, me esperar com a cinta, com, sei lá, qualquer coisa, porque eu merecia aquilo, né? Mas o que ele fez? Ele me esperou com uma festa. Então, irmãos, esse pai, ele não deu um sermão no filho. Talvez isso ele falou lá depois. Primeiro, ele falou: eu preciso restaurar ele. Quando você entra numa agência de carro de luxo, parecendo um morador de rua, né? Imagina você entrar lá no Tecar lá, né? Com um traje de morador de rua, com um saco nas costas. Você não consegue nem entrar, essa é a verdade, né? Ninguém vai te dar atenção. Pelo contrário, vão te expulsar. Então, irmãos, o pai, aqui no texto, ele sabe o valor das vestimentas. Então, rapidamente, a primeira coisa que ele fala: olha, traga roupas novas para ele. A roupa fala da honra restaurada. Agora vai lá no Tecar com um terno fino, vai lá com uma roupa finíssima. Eles vão te atender de outra forma. Então o pai entende isso. A primeira coisa que ele fala: olha, eu preciso restaurar a honra do meu filho. Eu preciso que o meu filho entre e todos vejam a honra dele restaurada. Então traga a melhor vestimenta para ele. Traga também um anel. E o anel fala de identidade, de pertencimento. Eu tenho esse anel. Alguém pode falar assim: este anel, o que significa? Eu pertenço à minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. Então, ele estava dando uma mensagem: filho, você pertence a mim. Eu sou o seu pai. Está aqui o meu anel. E por último ele fala sobre as sandálias. As sandálias, irmãos, naquela época era dignidade. Porque o escravo, ele andava descalço. Você via naquela época os escravos andavam descalço. Mas o filho, o playboy, o filho do dono, o filho do chefe, todos eles andavam de sandálias. Então, agora ele fala: olha, toma aqui dignidade. Papai, faça como um dos seus escravos, dos seus empregados, não precisa disso. O pai fala: não,
Eu trago na sua vida dignidade, porque você não deixou de ser o meu filho. Ponha sandálias nos seus pés. Irmãos, por mais ruim que nós sejamos, as misericórdias de Deus nos coloca sandálias nos nossos pés. Aleluias! O Pai nos adotou como filhos. E Ele fez conosco uma aliança lá na cruz do Calvário. E essa aliança custou o preço de sangue. Então nós temos uma aliança. Antes dele partir deste mundo, Ele disse: eu estou indo, mas eu faço um trato com vocês. Eu voltarei. E quando eu voltar, eu os levarei para mim. Aleluias. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Aleluias. E toda vez que nós pecamos, que nós nos arrependemos, o Pai tem perdão preparado para nós. O Pai nos abraça, nos perdoa. Aleluias. Verso 23 e 24, para ir para o final. Vamos lá? Trazei... Glória a Deus. Glória a Deus. O retorno não é recebido com frieza, com velório, não é recebido, aleluias, com acusações por parte ali daquela casa. O retorno é recebido com uma grande festa. É assim que Deus recebe quem volta. Ele não joga o passado na nossa cara. Aleluias, Ele não te coloca numa posição de segunda categoria, não. Ele te recebe como filho. Ele nos ama como filho. Ele nos restaura a comunhão com Ele. E Ele derrama sobre a nossa vida a sua graça, a sua misericórdia. E Ele faz festa perante os anjos de Deus. Aleluias. Irmãos, mas o diabo nunca quer que haja festa nos céus, festa na nossa vida, nunca quer que haja alegria. E é por isso que por fim aqui, o irmão mais velho, aquele que estava perdido dentro de casa, olha o que acontece agora no verso 25. Mas em vez de se alegrar, o que ele fez? Ele ficou irritado. Chegou na casa, as músicas, os tambores, aquela festa, todo mundo feliz. Aquele jovem com uma roupa linda, talvez uma túnica maravilhosa, uma sandália nova, um anel novo. E chega o filho mais velho. Fazendo o quê? Festa para quem? Qual é o motivo? Ele se irritou. E o verso 29 vai dizer, né? O verso 29, ele vai dizer ao pai, lê, por favor. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Glória a Deus. Você percebe o discurso? Eu te sirvo há tanto tempo, eu oro, eu estou sempre aqui, eu não transgrido as suas leis, e nunca me deste um carro, mas deste por mão. Fulano nem vem na igreja, olha o que o Senhor dá. É a crise que Asaf também teve no Salmo 73. Olha, eu sou o maestro, eu faço com que o louvor exalte ao Senhor no templo, e olha o que está acontecendo, o meu vizinho à frente, ele tem tudo do bom e do melhor, e olha as necessidades que eu estou passando.
Esse filho, irmãos, ele representa muita gente dentro da igreja. Muitas vezes pessoas corretas, trabalhadoras, pessoas que sempre estão presentes, mas o coração sempre está duro. Que sabe muitas vezes apontar os pecados dos outros, mas não vê muitas vezes o próprio pecado, o próprio orgulho que tem dentro de si. Que muitas vezes tem dificuldade, irmãos, de se alegrar com o testemunho do outro. Tem pessoas na igreja que muitas vezes ela conta um testemunho, irmãos, Deus me deu uma casa, Deus me deu, irmãos, um carro novo, Deus me deu isso. E o irmão mais velho muitas vezes está no banco, nem no culto de ensino vem. Eu estou sempre aqui. Você ouviu lá, né? A vizinha veio pedir coisa lá, eu dei. Mas esse aí, o senhor dá tudo. Muitas vezes, irmãos, nós temos essas dificuldades. E eu tenho certeza que aqui, nós somos uma igreja diferenciada, né? Que quando alguém vem aqui contar um testemunho, a gente se alegra muito. Né? Quando eu vejo irmãos contando que Deus deu uma casa, irmãos, eu fico muito feliz, mesmo não tendo a minha. Eu fico feliz quando o irmão vem, irmãos, eu ganhei uma causa, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Nunca tenha problema em contar aquilo que Deus te deu. Se eu contar, o irmão vai pedir emprestado. Se eu contar, não pense isso. Tudo é para glorificar a Deus. E se você contar aqui, nós vamos nos alegrar juntamente com vocês. Aleluias. E no verso 28, irmãos, ele diz que ele não quis entrar, né? Ele ficou com birra. Aí o pai estava lá na festa, às vezes conversando com um, com outro, e o pai foi obrigado a sair da festa. Meu Deus do céu, meu filho, filho, vamos lá, filho, nós estamos fazendo uma festa, porque o seu irmão mais novo voltou, filho, entra, meu filho, venha participar, você faz parte de tudo isso. O mesmo pai que correu para o filho mais novo, agora ele vai encontrar o filho mais velho, ele sai ao encontro do filho mais velho. Deus não nos chama só quem está longe, né, em pecado muitas vezes, pecado escandaloso igual o filho mais novo, né? Às vezes, ele também chama quem está perto, quem está na casa todos os dias, e que muitas vezes está ali, distante, com o coração entristecido, distante do pai. Agora, para terminar, o verso 31, o pai responde o filho que nunca saiu da sua casa. Vamos ver o que o pai fala? Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Glória a Deus. É como se Deus estivesse dizendo para muitos de nós. Muitas vezes nós estamos muito ocupados, reclamando, se comparando, né? Isso, irmãos, é uma coisa terrível. Eu estava conversando com a minha esposa, é uma coisa que, principalmente o Instagram, nos leva muito a isso, a se comparar, a olhar a vida, porque assim, uma influencer, ele dificilmente vai colocar as coisas ruins. Então eles colocam o mundo mil maravilhas. A mulher tem 4, 5 filhos, aí, um momento que está legal, ela vai lá e grava os filhos. Aí as pessoas que assistem falam, nossa, como eu queria que os meus filhos fossem assim. Aí termina a gravação, os meninos xingam, os meninos faz isso, aquilo. Mas só mostram aquele pedacinho maravilhoso, não é assim? Irmãos. Então, irmãos, muitas vezes, não tente se comparar, se vitimizar, né? Porque nós temos a maior bênção do mundo.
Sabe qual que é a maior bênção do mundo que nós cantamos no primeiro louvor? Nós temos a presença de Deus. O pai falou para o filho: filho, você me tem todos os dias, filho. Eu estou na casa todos os dias com você. E você não repara a minha presença, filho. Tudo que é meu é seu, filho. Os discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús. E eles não conseguem entender a presença de Jesus ali. Eles estavam tão preocupados, reclamando. Ele falou isso, mas olha agora, ele morreu, acabou tudo. E Jesus caminhando do seu lado. E foi o que aconteceu com aquele filho mais velho. O pai está o tempo todo dentro da casa, juntamente com o filho. Mas o filho já não consegue mais sentir a presença do pai. Aleluias. E essa parábola, irmãos, ela termina em aberto. Não sabemos se o irmão mais velho decidiu entrar na festa ou se ele ficou lá do lado de fora. E é interessante que isso é intencional. Sabe por quê? Diga, por quê, pastor? Porque Jesus deixa a decisão na mão de quem o ouve. A decisão, irmão, sempre será nossa. Você quer ir? Eu vou te aconselhar, eu vou te corrigir, eu vou te mostrar que esse não é o caminho, mas a decisão final não é minha, é sua. De tudo que Deus falou aqui nessa noite, cabe a cada um de nós dar ouvido, ou será só mais uma pregação? Ou será mais só uma pregação da noite de domingo? E eu concluo, chegando no fim dessa parábola, onde nós estamos nessa história? Somos o filho mais novo? Somos o filho mais velho? Que o Senhor Jesus venha encher o nosso coração nessa noite de arrependimento e de ação. Que possamos, irmãos, compreender o que o filho mais velho não compreendia, que a presença do Pai estava ali o tempo todo. Se algum dia você estiver numa angústia terrível, se você pensar, eu acho que nesse momento Deus nem está aqui, Ele está ali. E essa parábola é prova disso, Ele sempre está lá. Ele nunca vai nos deixar. Fique de pé, vamos orar. Aleluias. Senhor Deus e Pai, Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Queremos pedir a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor amado. Ó Deus, nós queremos, Pai, seguir, Senhor amado, aquilo que o Senhor, Pai, nos falou nessa noite. Converte o meu coração, converte o nosso coração, Pai. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus.